Olá, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser sobre patrimônios históricos. É um capítulo novo, nós ainda não havíamos iniciado, né? Antes de entrarmos em isolamento. Então, hoje nós vamos começar a conversar sobre esse capítulo. Marcos históricos, né? O nome mesmo já diz, marcos, algo então que ficou marcado. Os marcos históricos, eles são lugares que representam muito mais do que a função para os quais eles foram criados. Então, assim, aí eu já coloquei alguns exemplos, né, dos marcos históricos da cidade de São Paulo, que é onde a gente mora. Mas o que vocês têm que pensar quando vocês falam em marcos históricos? Os marcos históricos, eles funcionam como símbolos. Sabe quando a gente olha para alguma coisa que nos faz lembrar do passado ou até mesmo de algo do presente? Então, os marcos históricos, eles estão lá para nos contar histórias importantes para a cidade e também para as pessoas. Então, existem algumas lembranças, algumas coisas importantes que ficaram na memória de uma pessoa, assim como ficam na memória de uma sociedade. Então, aí já é um pensamento de mais de uma pessoa, né? Então, assim, vejam alguns exemplos, então, de marcos históricos da cidade de São Paulo, né? A gente vai conhecer um pouquinho de um por um desses três. Existem mais, mas eu selecionei esses três para poder mostrar para vocês, tá? Então, é o pátio do colégio, a Praça da Sé e o Mercado Municipal de São Paulo. São esses que eu vou falar com vocês hoje, tá certo? O pátio do colégio. Então, vamos lá. O pátio do colégio, ele é considerado a construção mais antiga sobrevivente da cidade e a fundação da capela coincide com a de São Paulo, que foi em 1554. Tá aí uma foto do colégio. O colégio ele foi construído em 1556. Atualmente, pessoal, abriga a Secretaria da Educação e o Museu Padre Anchieta neste colégio, tá? Eles que expõem coleções de arte sacra, né, e relíquias históricas, tá bom? Praça da Sé. A praça foi construída em 1913 e possui um estilo próprio, o que por si só já chama muita atenção e também protagonizou diversos movimentos políticos e momentos históricos que o país viveu. Então, assim, é uma praça já muito antiga e em alguns momentos nessa praça ocorreram muitos movimentos da política, momentos que ficaram marcados para a história, tá? Então, tem uma foto da Praça da Sé. A Praça da Sé é o marco zero da cidade, ou seja, o que isso significa? Significa que a partir dela que são definidas as distâncias da cidade de São Paulo e das rodovias do nosso estado. É a partir daí. Então, por isso que ela é considerada o marco zero, ok? Mercado municipal. Então, o mercado municipal a gente conhece falando como mercadão, né? No mercadão se encontram muitas delícias gastronômicas, como o famoso sanduíche de mortadela, né? Eu acredito que alguém aí já deve ter ido no mercadão com a mãe, com o pai, para experimentar esse sanduíche aí de mortadela, porque é muito famoso. Muita gente já conhece, um sanduíche bem grande, bem gostoso. É no Mercadão que se encontra as delícias gastronômicas, não só, quando a gente fala de delícias gastronômicas, a gente não tá falando só do sanduíche, tá, pessoal? A gente tá falando de outras coisas gostosas que tem lá também. Então, muitos moradores e muitos turistas visitam o Mercadão para conhecer essas delícias todas.
A inauguração foi em 25 de janeiro de 1933, né? Então, quer dizer, já possui mais de 8 décadas de história. Aí tá a foto do Mercadão de São Paulo. Bom, agora a gente vai falar sobre o patrimônio. O que é, né? O que é o patrimônio? É algo que tem valor. Aí vocês vão falar, nossa professora, simples assim, algo que tem valor? Sim, algo que tem muito valor, mas a gente pode diferenciar o patrimônio quando a gente fala de um patrimônio pessoal e quando a gente fala de um patrimônio coletivo, ou seja, que serve para muitas pessoas. Então vamos lá. Os objetos, os lugares e os costumes possuem valores que ultrapassam o material. E é por meio deles que podemos conhecer a história e compreender melhor o mundo em que vivemos. Aí tem essa foto bonita aí, né? Que dá para perceber que são 3 gerações, né? O avô, o pai e o filho. Então aí numa imagem bonita pescando. Então quando a gente fala essa frase, nós queremos dizer, né, que muitas vezes quando olhamos um objeto, ou visitamos um lugar, ou até experimentamos uma comida na casa de alguém, não imaginamos o valor que essas coisas podem ter para várias pessoas, ou até para a sociedade. Por isso que a gente diz que ultrapassa o material, que constitui um patrimônio, uma rica herança que fica para a vida toda de uma pessoa ou de uma sociedade. Nesse exemplo que eu coloquei aí para vocês, eu estou mostrando um patrimônio, mas é um patrimônio pessoal. O que eu quero mostrar aí para vocês? Esse lugar, para esses 2 homens e para essa criança, simbolizam alguma coisa importante. Lembra que eu falei no comecinho que o marco histórico é um símbolo? Significa um símbolo de alguma coisa importante para uma pessoa? Então, para essas pessoas aí da foto, eu tô querendo mostrar para vocês que esse lugar, de repente, é um lugar que simboliza uma harmonia, simboliza a paz para essas pessoas. Então, assim, este avô levava o filho para pescar nesse lugar e agora leva o neto para pescar nesse lugar. Então, acabou ficando como um marco histórico na vida dessas pessoas. Tá certo? Então, olha lá. Para uma pessoa, o patrimônio pode ser o seu dinheiro, as suas propriedades, tradições familiares e outras coisas também. Que aí eu coloquei aí esse menininho com o porquinho, né? O porquinho que funciona como um cofrinho. Então, para ele é um patrimônio guardar o dinheirinho dele para ele comprar alguma coisa no futuro. Para muitas pessoas que têm propriedades, né? Tem casas ou pessoas que têm empresas, também é um patrimônio que é para a vida dela. E quando eu falo das tradições familiares, tem a ver com a foto que a gente viu no slide anterior, mas também tem a ver com coisas do tipo assim, aquela comida gostosa que a avó faz e que a gente lembra quando a gente come, tem aquele sabor e você fala assim, nossa, esse sabor faz eu voltar lá para casa da minha avó, porque ela fazia essa comida para mim. Então isso é um patrimônio para a pessoa, um patrimônio pessoal que fica para ela. Já para uma sociedade, o patrimônio pode ser a preservação da história e a cultura. Então por isso que eu coloquei aí o desenho dessa menininha dançando frevo. Por quê? Porque lá na cidade dela, lá em Recife, ela dança o frevo. Então isso ficou como um patrimônio do estado onde ela vive, que é a dança. Poderia também ser a culinária, poderia também ser algum objeto, poderia ser alguma música, até a forma de preparar um alimento. Por exemplo, né, o acarajé. Quem já foi para Bahia, com certeza deve ter experimentado o acarajé. Ou se não experimentou, alguém da família já deve ter experimentado. O acarajé lá na Bahia é considerado um patrimônio.
um patrimônio imaterial, que depois, mais para frente, eu vou entrar nesse assunto com vocês, para a gente diferenciar o que é um e o que é outro, que mais ou menos eu até comentei já na sala de aula com vocês. Mas o acarajé, ele é considerado um patrimônio imaterial lá na Bahia, porque tem a sua forma própria de ser feito, né? Tem os seus ingredientes próprios, que é lá na Bahia que se faz, tá certo? Agora olha aí. E o IPAM, né? O que será que significa IPAM? Para que ele serve? Para que ele existe? O IPAM é um Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Nossa, professora, o que é isso? Esse instituto protege e promove os patrimônios históricos brasileiros. Então, como que eu explico isso para vocês de forma que vocês entendam melhor? Ele existe para cuidar, simplesmente isso, para preservar os patrimônios. Então, todos os patrimônios que nós temos na nossa cidade, lembra daqueles 3 exemplos que eu dei? Aqueles são apenas 3 exemplos. Então, todos os patrimônios que nós temos, o IPAM cuida desses patrimônios, ele preserva. E o que ele faz? Ele cria museus, ele cria exposições dentro de determinados lugares onde as pessoas possam visitar e conhecer um pouco da história. Eles criam estudos, eles criam pesquisas e muitas atividades educativas dentro desses lugares para que as pessoas possam conhecer, possam se aprofundar mais no que acontece na cidade, tá? E ele também é responsável por conservar as construções, pelas manifestações de cultura, de artes, valoriza, né? Ele valoriza as várias maneiras dos artistas mostrarem os seus talentos dentro, né, logicamente, de algum patrimônio histórico. Então, eles valorizam muito essas atividades educativas, tá? E aí, esse aí é uma foto do IPAM para vocês conhecerem. É bem grande, é onde funciona todo esse controle que eu contei para vocês agora. E é isso, pessoal. O que eu queria passar na aula de hoje era isso. Então, para a próxima aula, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Vocês vão responder no livro os exercícios 2, letra A e B, tá? Letra C não precisa fazer, da página 31. E os exercícios 3, 4 e 5 da página 33. E fazer a leitura das páginas 30 até a 33 é muito importante. Por quê? Da mesma maneira que eu faço na sala de aula com vocês, que vocês já estão acostumados, né? Que eu faço a explicação e depois a gente pega, abre o livro, faz a leitura todo mundo junto. Só que agora, como nós estamos em casa, cada um vai fazer a sua leitura sozinho. Tá bom? Então, um beijo e até a próxima aula. Bons estudos para vocês.